Continuando, vamos olhar um exemplo simples de comparação da convolução 2D e da Depthwise. Então, definindo no PyTorch, a gente pode definir um modelo, chamar ele de FullConv Model. E se a gente faz isso utilizando a convolução tradicional, a gente teria aqui as convoluções que a gente obtém do NNConv 2D. E aí, para cada uma delas, a gente define os parâmetros de canais de entrada, C, e o número de filtros que a gente tem, ou os canais de saída desse filtro e a dimensão do kernel. E a gente faz isso para cada uma delas. Então, a gente define aqui as convoluções. Nesse caso, a gente só está utilizando 3 convoluções. Então, quando a gente computar os parâmetros, vai ser em relação às 3. A gente aplica o pooling, o Global Average Pooling, para agregar essas informações e passa isso para a camada linear. Então, esse pooling aqui ele vai funcionar de forma similar ao que a gente faria no Flatten. Mas ao invés de a gente só linearizar o nosso vetor, a gente vai fazer aquela agregação em relação às dimensões espaciais, preservando só a dimensão de canal. Então a gente vai ter um vetor de saída 1 por 1 por C, e a gente precisa apenas de 128 unidades. A gente simplifica aqui a nossa arquitetura. A gente tem um tensor de saída que multiplicaria a largura, a altura e o número de canais. A gente teria muito parâmetro para computar, então a gente deixa isso aqui com o pooling, diminui essa quantidade de parâmetros e deixa essa arquitetura independente da nossa dimensão espacial da entrada. Então a gente não precisa deixar isso definido a priori aqui na camada linear, a gente pode botar entradas com qualquer dimensão espacial. Então aqui a implementação do Global Average Pooling, a gente vai obter os valores de cada uma das dimensões. Então o N aqui é a primeira dimensão, que é o tamanho do batch. Então a gente sabe que no PyTorch a gente tem altura, largura e profundidade, e também uma dimensão adicional, que é o número de batch, que a gente pode carregar em exemplos para ser processados no mesmo tempo. E aí a ordem que a gente tem isso no PyTorch é N, que é o tamanho do batch, C em relação aos canais, profundidade, altura e largura. E aí no Global Average Pooling a gente faz o Average Pooling 2D normal, tirando a média em relação ao nosso tensor. Então ele vai ter a dimensão, altura e largura. A gente vai agregar todas as informações espacialmente naquele canal desse tensor, e aí vai retornar isso, vai visualizar isso com a dimensão, tamanho do batch e número de canais, que é a forma que o PyTorch espera. Então a gente agrega todas as informações e retorna um tensor N por C, que seria equivalente a N por 1 por 1 por C. E fazendo a definição, se a gente define uma entrada de tamanho 3256 por 256, a gente instancia esse modelo no device e faz o summary dele, a gente vai ter esse conjunto de valores. Então a gente vai reduzindo a dimensão espacial em 2 das operações que a gente fez, aumentando o número de canais, e esse é o número de parâmetros que a gente teria. Então a gente chegaria a 94.538 parâmetros nessa arquitetura. E aí se a gente faz a Depthwise, então lembrando que na Depthwise a gente aplica 2 convoluções, a gente vai ter nosso Grouped Convolution, e aí os parâmetros vão ser, o número de canais de saída vai ser igual ao número de canais da entrada. A gente vai ter N filtros para cada um dos canais. A gente vai aplicar isso no nosso kernel K e depois vai fazer a pointwise ou as convoluções 1 por 1 para agregar a informação em relação
dimensão dos canais. Então a implementação da Depthwise é bem simples e a gente aplica ela em sequência. A gente faz a Depthwise, o grupo de convolution com G igual a C, e depois retorna a Pointwise Convolution. E aí, instanciando o modelo, a gente chama o modelo de Conv Model, fazendo a mesma instanciação com o mesmo valor de entrada. Para cada uma da Depthwise, a gente vai ter duas convoluções, a Depth e a Point, e vai aplicar isso 3 vezes em sequência, equivalente ao modelo que a gente tinha, Full Convolutional, e depois faz o Global Average Pooling. E aí no final a gente aplica para uma camada linear. E aí dá para ver que o número de parâmetros ele reduz bastante, mesmo quando a gente tem filtros com um grande número de canais. Então, na primeira a gente vai ter 30, 128 e assim sucessivamente. Então, o maior número de parâmetros é para a segunda convolução, é a nossa pointwise, mas a grouped não tem tantos parâmetros. São menos parâmetros para computar. Então, a gente reduz isso para 12.840. E se a gente fizer a comparação, na nossa arquitetura inicial, a gente tinha 3 convoluções, um total de 94.538 parâmetros. Nosso segundo modelo, utilizando Depthwise Convolutionals, a gente tem uma arquitetura equivalente ou similar que a gente tinha anteriormente, com 12.840 parâmetros. Então a gente reduz esse número de parâmetros em quase 82.000 parâmetros a menos. Então, obviamente, como a gente tem menos parâmetros, pode ocorrer a perda de acurácia. Esses modelos tendem a ficar em underfit, a gente tem menos parâmetros livres para otimizar. E a gente aplica isso, é recomendável que a gente aplique quando a gente quer otimizar o espaço de armazenamento ou o tempo de inferência. Mas aí ele não é recomendado se a gente quer ter um ganho de acurácia. Geralmente, quando a gente quer acurácia, a gente utiliza modelos maiores. E algumas dessas variações que a gente viu, elas podem ajudar a reduzir o número de operações do modelo, a latência do modelo, mas não vai garantir o menor consumo de energia. A gente lembra que o consumo de energia ele depende de fatores de implementação das operações, da utilização do hardware e das unidades de processamento. Então, mesmo que a gente tenha menos valores ou menos operações, dependendo do reuso ou de como a gente implementa isso no hardware, isso pode ser executado de forma eficiente ou não. Então, não é garantia de menor consumo de energia, vai depender tanto do hardware de execução como da implementação das camadas. E a gente viu que algumas ativações podem ter dimensões grandes, então a gente sempre faz esse conjunto de convoluções para extrair as features. E depois a gente aplica as camadas lineares para agregar essas features. E geralmente tem a tendência, quando a gente faz um flatten dessa última camada, esse vetor ele fica muito grande. Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente teve da camada convolucional, a gente aplicou o Global Pooling, ele reduziu o nosso mapa de ativação para um vetor de apenas 128 valores, mas se a gente não tivesse feito isso, tivesse feito um flatten, esse vetor ia ser muito maior, a gente teria muito mais parâmetros na arquitetura por causa da camada linear que a gente utiliza para agregar os features e realizar a predição. E a gente já viu isso no exemplo e nas arquiteturas anteriores, que o Global Pooling ele ajuda a gente a reduzir esse número de parâmetros. Então, ao invés de a gente simplesmente pegar todos esses valores, fazer um flatten e colocar eles em sequência para passar para uma camada linear, a gente vai agregar as informações que está em cada um dos mapas de ativação em relação ao número de canais. A gente vai agregar as features em relação à altura e largura. Isso vai dar para a gente um mapa de saída muito menor do que a gente teria se apenas tivesse reordenado os valores aqui da nossa feature. E a gente comparando alguns modelos
que a gente tem disponível no PyTorch pré-treinado. A gente viu vários modelos daqui, então a gente tem a acurácia dos modelos, o número de parâmetros e a taxa de operações de ponto flutuante por segundo, gigaflops. E aí na AlexNet a gente tem 61 milhões de parâmetros com a taxa de 0,71 gigaflops. Se a gente compara, por exemplo, com a DenseNet, ela tem muito menos parâmetros, então de 61 tem várias versões da DenseNet. A maior delas chega a 20 milhões de parâmetros, a menor a 8 milhões, mas o custo de computação é bem mais alto. Então 2,83 para menor, 4,29 para maior. A gente tem toda aquela ideia de agregar os mapas de ativações em diferentes regiões da imagem, a gente vai aumentando o custo dessa arquitetura mesmo que a gente tenha menos parâmetros. No caso da MobileNet, que a gente aplica os Depth-Wise Convolutions, a gente tem um número de parâmetros bem menor. A gente viu essa comparação agora nas arquiteturas utilizando convoluções simples ou Depth-Wise Convolutions. Então a gente tem aqui na MobileNet V2 a gente tem 3,5 milhões de parâmetros e diferentes arquiteturas da V3, a terceira versão da MobileNet, que pode chegar a 5,5 milhões ou até 2,5 milhões na sua forma reduzida. E a gente vê que o custo também em flops ele não é muito alto. Então a gente fica nessa taxa de 0,3 a 0,06 dependendo da versão que a gente utiliza da MobileNet. Arquiteturas maiores como a ResNet, ela já tem bastante parâmetro. Ela tem menos do que a AlexNet porque utiliza essa ideia de camadas residuais e redução do mapa de ativação com as convoluções 1 por 1. Então ela tem muito mais camadas do que na AlexNet, então chega a 101, enquanto na AlexNet a gente tem 11, 7 camadas. Então a gente tem 101, 152 ou 50 com um número de parâmetros bem menor, mas a taxa de operações ela também não é muito baixa, então a gente fica nessa em torno de 7 a 11 flops. E a gente tem exemplos também da ShuffleNet e SqueezeNet, que é bem semelhante à MobileNet. Então o número de parâmetros fica entre 7 e 1.4, que é bem pequeno quando a gente compara com as outras arquiteturas. E a taxa de operação também, gigaflops segundo, ela é bastante baixa. Então são arquiteturas bastante leves. E aí se a gente olha também os modelos quantizados, então a gente tem algumas versões desses modelos quantizados no PyTorch. No MobileNet, por exemplo, a gente tem os MobileNets quantizados tanto para V2 quanto para V3 e para ShuffleNet também. Então o número de parâmetros ele não muda. Se a gente compara a mesma versão dos modelos, o número de parâmetros é igual. E a taxa de operações de pontos flutuantes transforma para operações em inteiros. Então a gente está mudando o tipo de valores que a gente tem na arquitetura de pontos flutuantes para inteiro. Essa taxa ela se mantém, mas a ideia dos modelos quantizados é que a gente diminui o custo de operação utilizando operadores mais simples. Se a gente compara a energia relativa de você fazer operações com inteiros, ela é bem menor do que de você fazer operações com ponto flutuante. Então você fazendo a quantização, você mantém o número de parâmetros, você mantém a taxa de operações, mas a ideia aqui é que você consegue diminuir a energia, diminuir a latência, porque essas operações, como elas gastam menos energia, você consegue executar mais rápido. O hardware consegue processar ela de forma mais direta e você também diminui o armazenamento. Então, o número de bits que você precisa para armazenar um inteiro, por exemplo, é bem menor do que o número de bits que você precisa para armazenar
um valor de ponto flutuante. E a ideia desses modelos quantizados é que você aplique ele na inferência. Então você treina com um ponto flutuante, depois você consegue converter ele para fazer inferência quantizado em inteiros ou pontos flutuantes de tamanho menor. E aí, enquanto você preserva o número de parâmetros e a taxa de operações, você diminui a relação de energia, latência e espaço armazenado.